Olá, boa noite a todos. Estamos na nossa última aula de infraestrutura como código. Portanto, essa é a aula de número 8. E nós então vamos trabalhar com as ferramentas de infraestrutura ágil e vamos tratar do Ansible. Vamos conhecer então essa última ferramenta que nos permite realizar coisas incríveis numa infraestrutura baseada em código. É claro que durante toda essa disciplina, você teve oportunidade e foi incentivado a ler livros adequados para complementar o seu estudo. Ah, Lembre-se que também fazer a leitura complementar é fundamental para o aprofundamento do seu conhecimento. Não apenas assistir à aula todos os dias, né? Não apenas estudar o material didático, mas também fazer as leituras recomendadas. E é claro que nós vamos sempre lembrar, né, em todas as disciplinas, a partir deste ano, sobre as leituras mais adequadas e recomendadas para as disciplinas. Muito bem, então vamos à introdução da nossa aula de hoje. Bom, a nossa introdução, ela nos fala do Ansible, que é uma ferramenta de automação de tecnologia da informação desenvolvida pela grande Red Hat. Então, quando falamos da Red Hat, estamos falando de uma empresa que já existe há mais de 20 anos e é uma empresa que está sólida na área de tecnologia da informação e que atua principalmente utilizando o sistema operacional e ambiente operacional Linux. O Red Hat é também uma versão Linux, ah, praticamente uma das mais conhecidas do mundo inteiro. Ela é utilizada em diversos ambientes para infraestrutura, ela é base de muitos sistemas conhecidos e o Ansible foi desenvolvido pela Red Hat. É uma ferramenta baseada no YAML, que a chamada de playbooks, o que facilita a configuração e gestão de sistemas sem a necessidade de agentes gerenciados. Precisamos entender nessa introdução que na infraestrutura ágil, o Ansible automatiza a configuração de servidores, a implantação de aplicações e a orquestração de tarefas muito complexas, promovendo consistência, eficiência e, é claro, né, ele também tem flexibilidade e escalabilidade. Então, isso são ah, itens essenciais para a criação de uma infraestrutura robusta, uma infraestrutura automatizada e principalmente confiável. Muito bem, o que mais nós temos como introdução? Que nesta aula será explorada essa visão do Ansible, a instalação, a configuração, os playbooks do Ansible, gerenciando, né, o inventário de módulos do Ansible, a automatização de tarefas, as boas práticas e, obviamente, os casos de uso. Então, temos uma aula muito importante, o material didático, ele aponta claramente a importância dessa nossa aula, dessa nossa última aula da disciplina de infraestrutura como código. Então, vamos a ela. Bom, como eu já disse, chegamos então à recomendação de leitura. Quando você acessa o AVA da Unifavene, né, que está aqui o nosso endereço, ava.ead.unifavene, você vai encontrar no item acadêmico o acesso às duas bibliotecas, a biblioteca Pearson e a minha biblioteca. Então, durante toda essa disciplina, nós trabalhamos com dois títulos. O título Computação em Nuvem, Nova Arquitetura de TI, escrito por Manuel Veras, que está disponível na biblioteca Pearson, e o título Computação em Nuvem,
Conceitos, Tecnologia, Segurança e Arquitetura, escrito por Thomas Earl, Eric Barceló e Monroy. Muito bem, está acessível na minha biblioteca, né? Então nós temos aqui as capas dos livros e a cada aula, né, se você precisar inclusive rever as gravações, você vai observar que em cada aula nós demos recomendações de capítulos específicos desses títulos para a sua leitura. E por que nós trabalhamos assim? Justamente para que você possa ler para aprender. E eu sempre coloco aqui nas aulas essa diferença. Há uma diferença muito clara em ler, né, simplesmente ler, e ler com o objetivo de aprender. Quando você lê com o objetivo de realmente aprender, você lê fazendo. E aí muita gente ainda talvez esteja tendo dificuldade de entender o que eu quero dizer com isso. Ler fazendo é, obviamente, fazer as suas anotações, destacar as suas próprias observações de acordo com a leitura que você está realizando. Então, se você não mudou o seu hábito de leitura para este hábito de leitura, que é muito mais produtivo, ainda há tempo. Você precisa melhorar o seu hábito de leitura. Não apenas ler mais. Eu digo que apenas ler mais não é suficiente. Você tem que ler para aprender. Ou seja, você deve ler, fazer as suas anotações, nem que seja para você pegar esse papel e jogar fora depois. Quando você anota o que você está lendo, essa informação vai para a sua mente, para a sua memória, para o seu cérebro. Tá? Se você somente lê, esse processo de aprendizado, de fixação, ele é mais lento. Quando você faz suas próprias anotações, você está, imagine que ensinando a si mesmo. E desta forma o teu cérebro, ele vai fixar, ele vai armazenar com mais facilidade o conhecimento. Portanto, obviamente, falando de leitura, vamos então à leitura da semana, tá? Nós já terminamos a leitura de um dos títulos. Então, o título que nos resta é o Computação em Nuvem, Conceitos, Tecnologia, Segurança e Arquitetura. Então, nós temos aqui a parte 4, que é Trabalhando com Nuvens, inicia na página 455. Temos o capítulo 16, que é Considerações sobre modelos de entrega de nuvem, começando na página 457. Lembrando que, obviamente, você vai localizar esse título nas bibliotecas virtuais. E eu peço mais uma vez, leia para aprender. Aí está a nossa recomendação de leitura, nossa última recomendação de leitura dessa disciplina, mas eu faço mais uma, tá? Se você ainda não leu os dois títulos que nós indicamos, ainda dá tempo. E você precisa ler esses títulos. Então, não perca tempo. Se você ainda não leu, comece a ler imediatamente. Muito bem. Então, vamos tratar das ferramentas de infraestrutura ágil e a nossa introdução ao Ansible. Portanto, nos últimos anos, a prática de DevOps tem transformado de maneira significativa a forma como desenvolvedores e administradores de sistemas trabalham juntos. Então, claro que sempre houve uma disputa, tá, entre o desenvolvedor e o administrador de um sistema, tá? Essa disputa é natural. Porém, o DevOps ele fez ah, fortes laços entre desenvolvedores e administradores de sistema. Essas funções, ambas, são extremamente importantes, fundamentais. O DevOps, então, ele promove a colaboração entre o desenvolvimento e as operações, né, que são inúmeras. O desenvolvimento, é claro, ele também são práticas e a metodologia ágil utilizada, ela é válida tanto para o desenvolvimento quanto para as operações do sistema.
O objetivo é buscar automação, monitorização de todas as etapas da construção do software bem analisado, bem monitorado em sua própria construção, tende a ter menos erros, desde a integração dos testes, a liberação, até a implantação e gerenciamento da infraestrutura. Então, observe como o Ansible ele está encaixado no conceito amplo do DevOps. E é claro, aqui eu trago então a nossa primeira imagem para análise nessa aula, aonde nós temos, né, o Ansible atuando no controle de versão, tá? No manejamento geral, tá? Diretamente na infraestrutura, no retorno, na avaliação, né, e do próprio usuário, na avaliação do usuário dessa infraestrutura e do próprio sistema, que é o feedback, dentro dos containers que constroem essa aplicação, obviamente, né, ah, quando nós compilamos e testamos esse sistema, e na operação dos sistemas. E é claro que vocês abaixo estão vendo softwares que normalmente podem estar envolvidos em cada área onde o Ansible atua. Então aqui nós temos um breve mapa como o Ansible ele é abrangente em todas as áreas que nós estamos vendo através dessa imagem. Muito bem, vamos à introdução do Ansible. E aqui, gente, nós temos um software robusto que precisamos entendê-lo da melhor forma possível. Então, a simplicidade e a facilidade de uso. Tá? O que torna o Ansible simples e de fácil uso? Principalmente a linguagem declarativa YAML e a chamada playbooks. Tá? Que é muito fácil ler e escrever os comandos necessários para automatizar a implementação e as atualizações e também as alterações de uma infraestrutura sobre código. Ele não utiliza agentes, ao contrário de várias ferramentas, né, que requerem a instalação de agentes, então é mais software a ser instalado, tá? Nós temos uma carga ainda maior de uso através, por exemplo, da conexão SSH, que é a conexão segura com os servidores em nuvem, e o Ansible ele simplifica a configuração e a manutenção. Nós temos a idempotência. O que isso quer dizer? Né? É uma palavra nova aí, diferente, né? O Ansible garante que as operações de automação sejam idempotentes, ou seja, aplicar a mesma operação várias vezes resultará no mesmo estado do sistema. Então, nós conhecemos quando erramos, por exemplo, e aplicamos as mesmas alterações e muitas vezes danificamos o funcionamento de alguma área do sistema porque fizemos a mesma automação, as mesmas operações várias vezes. E dentro do Ansible, isso não altera o estado e o funcionamento do sistema. A flexibilidade e a escalabilidade, essa nós nem precisamos comentar, né? O Ansible, ele gerencia desde um único servidor até milhares de servidores, né? Ou como nós chamamos, milhares de nós, sendo adequado tanto para pequenas empresas, pequenas startups, quanto as maiores corporações do mundo, que muitas delas já usam o Ansible. A comunidade ativa e extensiva documentação. Bom, isso vem da comunidade Linux, né? A comunidade Linux, ela tem essa característica e o Red Hat, né, que é o sistema operacional, o principal produto da empresa Red Hat, é sem dúvida alguma, né, uma comunidade extremamente ativa e que busca sempre solucionar problemas, compartilhando conhecimento e que possui essa documentação incrível. Quem já utilizou o Red Hat conhece, né, a qualidade da documentação, os fóruns
que se tratam para a solução de problemas, né, e toda a intensa comunicação da própria comunidade que é muito ativa. Então é muito importante você compreender essas características. Nesta imagem nós temos então, mais uma vez, uma imagem que aborda, né, a aplicação e o uso do Ansible. Então ele é aplicado, obviamente, no software diretamente, nas aplicações. Então nós temos o CI/CD, o GitOps e a infraestrutura como código. Ou seja, a aplicação ela está totalmente coberta quando utilizamos o Ansible. E é claro, temos exemplos dos softwares logo à frente, né? A área de rede, networking, então, a configuração, né, o gerenciamento de configuração, os aspectos gerais da infraestrutura e a validação da rede, o que permite também a exploração de ferramentas de segurança da informação. Tá? Nós temos os softwares que estão, obviamente, relacionados logo à frente. E o próximo item é a cloud, onde temos o provisionamento, a configuração e o compliance. Ambas as ferramentas estão diretamente ligadas a esse processo. Tá? A segurança, obviamente, né, a investigação enriquecida, obviamente, a busca, né, de falhas e de quebras de segurança e a resposta rápida aos incidentes. Ambas as ferramentas que normalmente são utilizadas estão aí listadas à frente. Temos a área de infraestrutura, que aborda a infraestrutura física, a virtual e os containers da infraestrutura. Então, observem como o Ansible ele tem uma ampla atuação em todas essas áreas: aplicação, rede, a própria nuvem, a segurança e a infraestrutura base. É muito importante entender o Ansible em relação à configuração de servidores. Ele automatiza a configuração inicial e continua, obviamente, mantendo essa configuração de forma permanente, garantindo que todos os sistemas estejam sempre alinhados e com suas políticas também de segurança definidas, como as políticas de implantação, como as políticas de atualização e escalabilidade. Tá? A implantação de aplicações ela é muito facilitada, né, através do Ansible em diversos ambientes. Eu mesmo já utilizei o Ansible para fazer a implantação da mesma aplicação em diversos ambientes diferentes e de maneira praticamente simultânea, com poucos intervalos de diferença de tempo entre uma instalação e outra. Então, eu comprovo para vocês que isso é real. Tá? A orquestração de tarefas complexas. Então, o Ansible permite a execução de tarefas complexas que envolvem múltiplos sistemas e serviços. Portanto, vale muito a pena você conhecer e estudar a ferramenta Ansible. O gerenciamento das configurações, que é claro, né, através dos modelos, dos templates e variáveis, permitindo ajustes muito rápidos. Normalmente, quando você tem um script, né, que automatiza a construção e os parâmetros de uma infraestrutura, ah, no modelo mais conservador e tradicional, você não utiliza variáveis. Dentro do Ansible, você pode ter, além dos modelos, dentro destes modelos, você já tem variáveis previstas. Isso facilita um ajuste imediato, praticamente instantâneo, sem a necessidade de uma intervenção. Você pode programar a leitura, né, de um valor que irá ser então armazenado por essa variável que vai ser aplicada à configuração de um sistema. Então é muito rápido e direto, né, quando você utiliza nesses modelos de configuração as variáveis que permitem esses ajustes mais finos, né, mais detalhados. Muito bem, então vamos à arquitetura do Ansible. Né?
estamos falando dele, vamos conhecer então a arquitetura. Então nós temos aqui a nuvem privada ou pública, tá? Temos então a nossa infraestrutura ou o próprio servidor de banco de dados, aí o CMDB, e observe que nós temos os usuários, entre eles o próprio usuário técnico, né, e o Ansible Playbook, aonde está descrita toda a característica através, como nós acabamos de dizer, também utilizando variáveis que facilitam esses ajustes necessários dentro do playbook. E aqui a engine de automação do Ansible, o inventário, a sua API incrível, os módulos e os plugins. Tudo isso está diretamente ligado ao host, ou seja, o hospedeiro, que obviamente será o computador que fornece, sem dúvida alguma, os parâmetros necessários para essa infraestrutura ou hospeda funções dessa infraestrutura. E é claro, obviamente, o networking, que é a rede. Então aqui vemos, de uma maneira mais ampla, qual é a arquitetura do Ansible, como ele está estruturado para atender às diversas necessidades da infraestrutura como código. Muito bem, ao nosso material didático, então retornamos a ele. Ao aprender e implementar o Ansible, as equipes de TI podem transformar a forma como gerenciam a infraestrutura, alinhando-se aos princípios do DevOps e promovendo uma cultura de automação e melhoria contínua. Muito bem, então observem as vantagens aí do próprio Ansible. É fundamental, então, que o Ansible ele faça parte dos seus planos de estudo e aprimoramento. Muito bem, mais uma imagem e como sempre nós fazemos, esta imagem também é da infraestrutura, ou seja, da arquitetura do Ansible. E como vocês já sabem, meu hábito é fixar as coisas na mente de vocês, tá? Então, nós temos aqui a nuvem pública ou privada, como já vimos, temos os usuários técnicos e o Ansible Playbook, que descreve as características da infraestrutura que está sendo criada, mantida, que está sendo manutenciada, atualizada e, obviamente, ampliada, estendida de acordo com a necessidade. Diretamente a estas ferramentas, nós temos então a base de dados, o CMDB, os hosts e o networking. Dentro da arquitetura e da engine, ou seja, né, quando falamos de engine, estamos falando basicamente do motor, né, do Ansible. Então, ele trata do inventário, dos seus próprios módulos, da API de comunicação e dos plugins necessários para alcançar o resultado que o Ansible Playbook ordena através dos comandos descritos pelo profissional de infraestrutura. Muito bem, voltamos ao nosso material didático. Embora os membros das equipes colaborassem internamente para desenvolver problemas, né, resolver problemas, aprender as novas tecnologias e inovar, a comunicação entre as equipes frequentemente falhava e eu ainda vejo equipes com dificuldade de comunicação ao trabalhar com inúmeras ferramentas em infraestrutura. Cada grupo buscando facilitar suas próprias tarefas, muitas vezes complicava o trabalho dos outros. Isso é uma realidade muito presente ainda. Por isso que a cultura DevOps ela é fundamental para melhorar esse cenário. Assim, a equipe de testes recebia o software sem informações complexas sobre as mudanças que foram feitas recentemente, arriscando deixar partes importantes sem qualquer tipo de teste ou verificação. Após testes insuficientes, o sistema era implantado no servidor em modo de produção, aparentemente livre de erros, e o desastre estava marcado, né? Logo à frente acontecia
os desastres de funcionamento desse sistema. O termo DevOps, originado da combinação das áreas de desenvolvimento e operações, ele não se limita apenas a estes campos, englobando diversas outras disciplinas que se correlacionam com as suas práticas. Em 2001, o Manifesto Ágil foi criado por especialistas da área, estabelecendo princípios do desenvolvimento de software. Então, observe que a metodologia ágil, ela interage diretamente com a cultura DevOps, quebrando paradigmas que já existem há décadas em relação ao desenvolvimento e às operações em infraestrutura. Portanto, a cultura DevOps foi a melhor solução e, é claro, uma das mais importantes e praticadas para evitar falhas e desastres, não apenas na implantação, mas na atualização, na escalabilidade e principalmente na atualização de sistemas. Muito bem. Áreas que estão relacionadas e que formam o DevOps. Então, uma imagem do nosso material didático aqui ampliada, tá? Para entendermos melhor. Então, nós temos o desenvolvimento do projeto, a garantia da qualidade e as operações. São áreas que no passado elas estavam completamente separadas. São áreas que, num passado não muito distante, tá? Então, nós não estamos falando de nada longe de 10 anos, tá? Então, há 10 anos atrás, essas áreas elas até concorriam entre si. Não havia uma unidade de pensamento e de objetivo entre elas. O desenvolvimento do projeto, a qualidade e a operação. O DevOps, ele trouxe uma unificação, ele trouxe uma voz uníssona e clara para que todas essas áreas possam trabalhar de maneira integrada e muito mais produtiva, obtendo resultados que são mensuráveis. Outra dificuldade do passado era ter um relatório de como as coisas andavam, né? Nas diversas áreas que estão aqui nesta imagem. O DevOps também resolveu esse problema. O meio de colaboração é incrível através da cultura DevOps, tá? O DevOps é um movimento profissional focado na comunicação e integração de todos os envolvidos no desenvolvimento de um projeto, para manter a eficiência do trabalho, a padronização e a automação que são essenciais. Conceitualmente, o DevOps é uma metodologia de desenvolvimento de software que interage diretamente com a infraestrutura, com os servidores e com a própria necessidade, né, de memória, de armazenamento e de processamento para o funcionamento correto de um sistema, ou seja, a infraestrutura em seus pontos principais. Diversas ideias sustentam essa cultura, facilitando o trabalho dos profissionais. Empresas com ritmo de entrega acelerado precisam realizar diferentes ações a cada atualização. Imaginem como é a loucura num ambiente de trabalho desse, para garantir a qualidade do software. Processos manuais dificultam a entrega rápida e reduzem a produtividade. Empresas buscam oferecer informações, valores e experiências por meio de software, que muitas vezes é essencial para os resultados e benefícios dos clientes. A qualidade do sistema, obviamente, é vital, embora alcançar essa qualidade seja um desafio muito grande devido às diversas barreiras que infelizmente são naturais, porque nós estamos lidando com uma ciência que, embora seja chamada de exata, nós temos inúmeras variáveis que podem dificultar alcançar os objetivos previstos e, obviamente, aqueles que também surgem no meio do caminho a partir da análise de resultados anteriores e da validação dos requisitos que deve ser feita de maneira contínua a cada etapa do processo. Muito bem. Quais são, então, os pilares desta cultura DevOps?
tá? Obviamente, a cultura DevOps, ela primeiro, em primeiro ponto, ela valoriza a cultura local, a cultura das pessoas, a cultura própria de cada ambiente de trabalho e a cultura também interior de cada profissional. Ela tem como pilar respeitar essa cultura e esse conhecimento individual. O próximo pilar é a automação. Esse ele dispensa comentários, né? Tudo que é mais eficiente é, obviamente, mais funcional e está diretamente ligado a um fluxo de automação. O próprio aprendizado, aqui nomeado como fluxo, né? O Lean. O fluxo ele descreve, então, como as tarefas, ações e realizações elas precisam seguir sem interrupção. E se porventura são interrompidas, cabe então entender o que causou essa interrupção e resolver esses problemas. Obviamente, mensurar, medir, obter um relatório claro tanto de progresso quanto de falhas, né? E não apenas este, mas da própria produtividade que essa cultura DevOps promove. Então, o pilar DevOps da medição, mensurar resultados e mensurar falhas e encontrar soluções faz parte da cultura DevOps. E finalmente o compartilhamento, né? Esse talvez aí seja o grande coringa da cultura DevOps. O compartilhamento permite aperfeiçoamento, permite então, né, uma profilaxia muito clara de cada etapa do processo, tornando isso cada vez mais limpo e principalmente, né, não apenas limpo, mas principalmente aplicável. Tá? Há muitas coisas que no passado eram pensadas, né, até ações que eram estruturadas, mas que na sua prática, pela falta deste compartilhamento de informações, se descobriam, se revelavam impraticáveis e inaplicáveis. Tá? E através do compartilhamento, essa mudança ela existe. Portanto, esses são os pilares da cultura DevOps. Muito embora a qualidade e a agilidade possam parecer inversamente proporcionais, né? Isso na mente de muitas pessoas é aquilo que é rápido não tem qualidade, aquilo que tem qualidade não é rápido, né? E é claro que aqui eu estou mudando a palavra agilidade para a palavra rápido, né? O DevOps harmoniza essa relação, reduzindo o tamanho das entregas, e é claro que aí é possível realizá-las de forma mais rápida, com maior controle, menor risco, assegurando um bom nível de qualidade em toda a cadeia de entrega do software. Tá? Então, isso é um ponto extremamente importante. Então, vamos esclarecer o porquê do DevOps, né? E aqui chega talvez uma imagem que para mim ela é emblemática, né, em relação ao DevOps. Então, primeiro ponto, por que o DevOps? Economia de recursos. Gente, esse é o maior pesadelo de qualquer administrador de sistema, né? É você saber que está desperdiçando recurso, recurso é igual a dinheiro, dinheiro desperdiçado é igual a prejuízo. Nenhuma empresa quer ter prejuízo. Gastos desnecessários, gastar dinheiro sem produzir. Segundo ponto, processos otimizados. O DevOps facilita as etapas. Ele, obviamente, otimiza. Então, quanto mais você pratica o DevOps, mais refinado, mais claro, mais limpo será o processo, tá? Realizado dentro daquela infraestrutura relacionada aos sistemas que estão sendo utilizados. Tá? Terceira razão,
qualidade muito maior, né? Eu trocaria aqui a palavra maior por excelência, né? Então, com a prática do DevOps, você adquire excelência, uma qualidade muito maior naquilo que você está realizando dentro da sua infraestrutura. Uma produção mais rápida, portanto, mais produtividade, tá? Sem perder a qualidade, que é a grande questão envolvida, tá? Essa comunicação mais rápido, ela permite, obviamente, que os processos realizados sejam mais eficientes e, portanto, mais rápidos, tá? Uma motivação maior. Eu sempre digo que uma equipe com profissionais de DevOps é uma equipe que sabe aonde está pisando, é uma equipe muito mais segura, é uma equipe muito mais motivada, é uma equipe que ela tem resultados a exibir. Isso hoje ela é fundamental. Esse ponto ele é fundamental para qualquer empresa, para qualquer organização. É uma equipe automotivada. E a cultura DevOps ela promove essa automotivação e a motivação coletiva, porque as pessoas envolvidas no processo, os profissionais, eles não estão perdidos nas etapas que estão realizando. A cultura DevOps, ela implementa todos esses itens: a economia de recursos, processos mais otimizados, uma qualidade melhor e maior, uma produção mais rápida, sem a perca de qualidade e um padrão de motivação, tanto individual quanto coletivo. Muito bem, vamos falar então do aspecto da integração CI/CD. A integração contínua CI/CD, Continuous Integration, e a entrega contínua, Continuous Delivery, são práticas essenciais da engenharia de software, automatizando o teste e a disponibilização do software de forma consistente e contínua. Então aí vamos às leis do universo da tecnologia, né? Vamos então lembrar algumas dessas leis. Primeiro, teste é obrigatório. Ninguém entrega um software sem antes testá-lo. Ah, professor, mas quais testes? Testes globais, testes unitários em cada módulo desse sistema, em cada função desse sistema, e, obviamente, a validação de usuário, que é muitas vezes automatizada também, tá? E, na minha visão, cabe sempre, né, uma análise de UX, de usabilidade, que para mim é um teste também fundamental. O pipeline de integração pode variar de acordo com o projeto, tá? Pois cada sistema suporta tecnologias específicas e utiliza ferramentas particulares para as diferentes etapas, tá? Mas a integração, embora ela tenha essas variações, o DevOps ele é adaptável, né? Eu costumo dizer que o DevOps é uma prática camaleão. Ela se adapta ao meio, né? Ela se adapta à realidade, ela se adapta às ferramentas, ela se adapta a tudo. Então, a cultura DevOps, a prática do DevOps, o próprio CI/CD, ele herda essa capacidade de um camaleão, se adaptar rapidamente ao ambiente. Muito bem, temos aqui uma reprodução da imagem do nosso material didático, tá? Então, onde nós temos o código, a prática de commit, quando o código foi alterado e chegou a hora de comitá-lo, né? O código, então, obviamente, usável, o related code, tá? E aí nós temos a etapa de CI pipeline, onde nós temos a build, que é a compilação, logo depois os testes unitários e os testes de integração. Esse é o pipeline CI padrão. Compilação, testes unitários, testes de integração. O pipeline CD, a revisão,
O staging, que nada mais é de você analisar, obviamente, o que será então alterado e o que poderá ser futuramente desenvolvido ou aprimorado. Então, eu costumo chamar de grande check-up, né? O staging, ele permite esse check-up, essa verificação de todos os itens necessários. E, finalmente, o código entra em produção. Portanto, observe que é uma linha muito clara que constitui o CI/CD, o pipeline CI/CD. Ele é muito linear, ele é muito claro, por isso ele é tão eficiente. Muito bem. Ao longo desta exploração sobre o Ansible, né, voltamos ao material didático, como uma ferramenta de infraestrutura ágil, fica evidente a sua relevância na automação e orquestração de ambientes complexos. O Ansible não apenas simplifica a gestão de configurações, mas também promove uma abordagem consistente e eficiente para o provisionamento de infraestrutura e o gerenciamento de aplicações. Então, o que isso significa, gente? De uma forma mais ampla, é claro que nós escolhemos o Ansible aqui como um exemplo. Ah, mas existe apenas o Ansible? Não. Essa é a segunda ferramenta de automação que nós vimos durante a nossa disciplina. E falamos e comentamos sobre outras. Mas o que é fundamental entender, tá? É justamente a questão de uma infraestrutura ágil. O que é isso? Ágil não apenas de ser rápido, mas ser equilibrado, rápido, eficiente, portanto produtivo. Quando você escolher uma ferramenta para automatizar uma infraestrutura sobre código, obviamente analise se ela vai entregar agilidade, eficiência para que haja a produtividade esperada e o mínimo possível de falhas, de erros, de bugs relatados. É muito importante essa avaliação minuciosa. Mais uma vez, né? Então, vamos falar desse profissional, ah, que é hoje talvez o profissional aí de infraestrutura mais desejado, que é o QA DevOps. Obviamente, o teste, o profissional testador, aquele que automatiza os testes, está trabalhando dentro da cultura DevOps. Automação a partir do CI/CD, a agilidade, os testes, a qualidade, o suporte, a integração, a governança do sistema, que nada mais são do que os dashboards, os indicadores dos resultados, tanto do desenvolvimento, quanto da integração, quanto do próprio fluxo de dados desse sistema. E a gestão de riscos, o gerenciamento de risco de transporte para a produção, então automatizada. Então, o que vemos aqui é, na realidade, o perfil desse profissional, o QA DevOps. E normalmente você apenas ouve o termo profissional QA, mas hoje o profissional QA ele tem que estar antenado, diretamente atualizado sobre a cultura DevOps e as suas práticas. Tá? Muito bem. Chegamos, né, praticamente ao final. Então, temos aqui algumas notas que são importantes do material didático. O Ansible não só facilita a transição para práticas de infraestrutura ágil, mas também fortalece a capacidade das organizações de inovar rapidamente, melhorar a eficiência operacional e alcançar uma maior estabilidade e segurança em seus sistemas. Sua combinação de simplicidade, flexibilidade, potência o posiciona como uma ferramenta indispensável no arsenal de qualquer equipe que busca modernizar e otimizar suas operações de TI. Eu sempre adiciono a frases como essa a palavra produtividade. Eu costumo dizer que produtividade são resultados qualificados,
resultados que são, obviamente e facilmente compreendidos em relação à sua entrega. Ou seja, para mim, produtividade são resultados qualificados, resultados claros que refletem a eficiência. Tudo bem? E aí nós temos então uma imagem que eu gosto muito, né? Então trazemos aqui o DevOps e as suas vertentes, né? E as ferramentas aí ligadas nesse pequeno mosaico aí, né? Onde temos aí cada etapa e cada ferramenta que normalmente é utilizada, né? É claro que são exemplos, isso aí não está escrito em pedra, tá? Então você pode usar a ferramenta que você quiser. Essa imagem ela traz apenas exemplos para que você entenda a correlação do DevOps, a integração promovida pelo ambiente DevOps. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma dizendo que tem que ser assim. Estamos dizendo que pode ser assim, tá? Então é apenas um exemplo. Muito bem. A cultura DevOps, que eu sempre gosto de falar dessa linha do tempo. Então ela começa em 1957, ela segue com o seu primeiro aprimoramento através da ARPANET, né, em 1967. Em 2003, vem as questões de confiabilidade dos websites. Tá? Em 2009, finalmente surge a palavra DevOps. Então, em 2009, surge então a cultura DevOps, a fusão do desenvolvimento, obviamente, com as operações. Nasce então o termo DevOps. E é claro que o DevOps, como nós conhecemos hoje, ele tem essa origem nas redes sociais. As próprias redes sociais impulsionaram, né, alavancaram e incentivaram a cultura DevOps. E muito bem, falamos de 2017, quando a inteligência artificial revelada pela IBM, tá, através do computador Deep Blue, que vence o maior jogador de xadrez do mundo, né? O russo Kasparov. E a inteligência artificial, então, é revelada ao planeta de uma maneira explícita, né? Através desse trabalho da IBM, o DevOps, então, torna-se inteligente também. E não apenas inteligente, mas necessário. E eu digo, falando do ano que não está aqui, que é o ano de 2025, eu chamo o DevOps de obrigatório. É isso mesmo que você ouviu, obrigatório, tá? Ok? Essa é a cultura DevOps, né? Então temos a sua origem, a sua prática, desde, obviamente, do time de desenvolvimento ao time de operações. Conseguimos, através da cultura DevOps, né, integrar, tornar unânime o pensamento desses dois times, trazê-los de fato a trabalhar juntos. E isso foi fundamental. Foi aquilo que solidificou a cultura DevOps. Muito bem, aqui estão as referências bibliográficas desta aula. Você deve claramente também estudar a partir das referências bibliográficas. Elas estão sempre no final do seu material didático. E é claro, mais uma vez eu vou lembrá-los, né, dos títulos que foram recomendados para essa disciplina que se encerra hoje. Então, nós temos Computação em Nuvem, do Manuel Veras, e Computação em Nuvem, Conceitos, Tecnologia, Segurança e Arquitetura, do Thomas Earl e do Eric Barceló. Muito bem, é claro que essa não é a nossa última disciplina, né? Nos vemos então nas próximas disciplinas. Eu agradeço a audiência de todos, a presença de todos nesta aula e até a próxima disciplina. Forte abraço e boa noite.